Oi, gente, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre introdução à geometria. Vem comigo! Então, gente, vamos começar então falando da invenção do número. A partir da invenção do número, a matemática ela começou então a se tornar plural. Vários ramos, como a aritmética, a lógica e a álgebra, aos poucos germinariam no seu interior, da matemática, desenvolvendo-se até atingir a maturidade e se afirmar como disciplinas independentes. Uma delas haveria de se destacar rapidamente e encantou vários sábios da antiguidade, a geometria. Ela é que seria responsável pela fama dos primeiras, que a gente chama as primeiras estrelas da matemática. Tales de Mileto, Pitágoras, Arquimedes, que você já deve ter ouvido falar aí nos seus livros. Entretanto, antes de ser uma questão de grandes pensadores, é no terreno prático que a geometria vai se revelar útil. Ela vai ganhar muita importância. Como já evidencia sua etimologia, O que quer dizer a geometria? A geometria é a ciência da medida da Terra. E os primeiros agrimensores seriam os matemáticos da comunidade. Os problemas de repartição territorial na época eram comuns, como dividir um campo em partes iguais, como avaliar o preço de um terreno com base em sua superfície. Qual dos lotes está mais próximo do rio? Que traçado deveria seguir o futuro canal, para ser mais curto possível? Todas essas questões são de importância capital nas sociedades antigas, cuja economia ainda se articulava essencialmente em torno da agricultura. Para esses profissionais da medida, olha que interessante, a corda, isso mesmo, uma corda, muitas vezes foi o primeiríssimo instrumento da geometria. No Egito, estender a corda era uma profissão. Quando as cheias do rio Nilo provocavam inundações, é a esses profissionais que esticavam essas cordas que se recorria para redefinir limites dos lotes que estavam à beira do rio. Graças a essas informações conhecidas sobre o terreno, eles então colocavam as suas estacas, estendiam suas longas cordas pelos campos e efetuavam os cálculos então das áreas que deveriam ser demarcadas. Então, gente, como a geometria é construída? Basicamente, para início desse nosso estudo, são 3 elementos importantes: o ponto, a reta e o plano. Essas noções primitivas da geometria são o modo como compreendemos os elementos matemáticos que vão dar base às construções desses conhecimentos geométricos. Esses elementos, o ponto, a reta e o plano, não têm uma definição, porém, mesmo sem defini-los, podemos aplicá-lo no estudo da geometria de posição. Esses 3 conceitos, o ponto, a reta e o plano, eles são representados: o ponto, por letra maiúscula do nosso alfabeto; a reta, por letra minúscula do nosso alfabeto; e os planos são representados por letras gregas. Também podemos citar os pontos colineares. Os pontos colineares são aqueles que fazem parte da mesma reta. Também a representação da reta, como você vê aí, ela pode ser, como já falamos, por letra minúscula ou indicando 2 pontos que fazem parte dessa reta, e aí a indicação de seta, da seta com 2 pontos em cima desses pontos. Então, falando ainda das retas, a posição relativa entre retas, nós temos as retas concorrentes, aquelas que se cruzam em um único ponto. Essas retas concorrentes, quando no cruzamento elas formam um ângulo de 90 graus, então nós chamamos de concorrentes e perpendiculares. Além das concorrentes, nós temos as paralelas. As paralelas coincidentes, onde todos os pontos em comum, e as paralelas distintas, onde não tem
nenhum ponto em comum. Para finalizar, falar um pouco do segmento de reta. O segmento de reta, como o próprio nome já indica, ele é uma parte da reta. Ele tem começo e tem fim. Ele começa num ponto e termina no outro. E a semirreta? A semirreta, ela tem início num ponto, pode passar por outro, mas não tem fim. Então, gente, gostou do vídeo? Então dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Até a próxima!